Olá, caro vestibulando, tudo bem? Vamos agora comentar a questão número 29 do gabarito 1 do vestibular da UES 2018.1, segunda fase. Vamos ler a questão. Lê atentamente os seguintes excertos a respeito da atuação da Igreja Católica no Brasil na década de 60. Certamente, sem querer, a ditadura contribui bastante para a conscientização do clero e bispos em algumas áreas. O caso de Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal arcebispo de São Paulo, é bem expressivo. Em 1964, simpatizou com o golpe como a maioria dos religiosos. Como em todo o Brasil, a repressão agiu brutalmente em São Paulo, sobretudo após o AI-5, e logo Dom Evaristo passou a receber denúncias e mais denúncias de famílias de mortos, desaparecidos e mutilados. A exemplo de Dom Valdir, ele não podia ficar parado. Gradativamente tornou-se um de nossos bispos mais corajosos, combativos e identificados com a causa do povo. Em 1964, enquanto a maioria do episcopado defendia o golpe de Estado, iniciavam perseguições políticas, inclusive entre padres e outros religiosos, forçando gradativamente a hierarquia a assumir a defesa desses setores. Se a ala conservadora se encarregava de aproximar a Igreja do Estado, os setores progressistas participavam de passeatas e manifestações em oposição ao regime num processo educativo em que as bases educam seus dirigentes. A partir dos textos acima, pode-se concluir acertadamente que... Muito bem, gente. Olha, uma questão sobre o regime civil-militar e, é claro, o envolvimento da Igreja em todo esse contexto histórico, tá certo? Como nós sabemos, realmente, e os textos afirmam isso, a Igreja, ela apoiou o golpe, ela apoiou, na verdade, a queda de João Goulart, tá certo? E, é claro, a chegada dos militares ao poder. Não só a Igreja Católica, mas principalmente classe média e a elite do país. Não é à toa que nós deixamos bem claro que a ditadura que ocorreu no Brasil de 64 a 85, ela não foi apenas uma ditadura militar, ela foi uma ditadura civil-militar. Houve aí realmente uma parceria entre a ala civil e a ala dos militares. É claro que os militares eles tomam a frente de todo o processo. Bom, a Igreja realmente apoiou, porém, quando o regime endureceu, depois do AI-5, aí nós vamos ter, sim, meus amigos, a participação de inúmeros membros da própria Igreja que vão, categoricamente, se mostrar contra a ditadura. Temos aqui um referencial enorme para nós aqui no Ceará, que é o famoso Frei Tito de Alencar. O Frei Tito ele era seminarista, membro da Igreja, tá certo? E foi um dos mais atuantes membros que lutavam contra a ditadura. Inclusive foi uma das vítimas da própria ditadura. Então, sabendo disso, é fácil chegarmos à resposta. Vamos analisar as opções. Olha só. O item A. A Igreja Católica apoiou o início da ditadura iniciada em 64, mas, a partir dos atos praticados pelos governos do período, nasceram dentro dela movimentos de oposição ao regime. E aí? Gente, se você perceber, o que nós acabamos de ler nos fragmentos de texto está sintetizado no item A, que já é a nossa resposta correta. Vejam que é uma questão bem simples mesmo, tá certo? Então, resposta da questão 29 é o item A. Valeu, gente!